Boa noite, Fernando. Uma grande Boa noite, satisfação, Milton. uma grande satisfação recebê-lo aqui para essa entrevista importante, julgo eu, em homenagem aqui, em comemoração, desculpa, aos 35 anos, né, da nossa fraternidade Paulo de Tarso. E, na verdade, você foi um convidado especial para representar o seu pai, né, o senhor Aloysio Petit, que foi o fundador do Paulo de Tarso. Então, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estarmos juntos nesse momento e seja bem-vindo a esse nosso encontro aqui. Boa noite, Milton. Boa noite a todos que estão assistindo. É um privilégio estar participando dessa data tão importante e também lembrar da memória do meu pai que a época da criação do Paulo de Tarso, eu lembro bem que ele ficou muito feliz, foi um grande desafio e vamos tentar retratar um pouco desse período aí, em 1986, que foi criado o Paulo de Tarso. Legal, Fernando. Em 1986, você era um jovem ainda, né? 16 anos de idade. Você tem alguma lembrança desse período, desse momento para o seu pai? Né? Porque a gente sabe que a Fraternidade Paulo de Tarso ela começou lá no Sweet Service, depois foi para Heitor Villa-Lobos, para Ademar de Barros e hoje está aqui na Casemiro de Abreu, um centro lindo, uma casa muito bonita, né? Uma construção maravilhosa. Mas lá naquele passado, né? Vamos chamar assim, distante, 35 anos atrás, você tem alguma lembrança desse momento? Milton, tenho muitas lembranças, mas o que me marca bastante é que meu pai ele saiu de um centro que ele também foi fundador, acabando um ciclo ali, né, de participação. Ele sempre foi muito ativo no espiritismo e junto com amigos, que aqui eu vou tentar recordar aqui a Mário Amado, né, a Josi e seu José Martins, esses casais, também Hugo Medeiros, né? E o próprio Rui também participou, Rui Barbosa, que é bem conhecido de quem frequenta o Paulo de Tarso. Esse pessoal todo participou da fundação da Casa Paulo de Tarso, da ideia do meu pai. E o que me marca bastante, Milton, é que meu pai, o Aloysio Petit, ele sempre que ele tinha uma ideia, ele colocava em prática muito rapidamente. E a prova disso, como você falou aí, o Paulo de Tarso começou, né, a se reunir com esse grupo que eu te falei, no Sweet Service, na parte de trás do Sweet Service. Para quem conhece meu pai vai lembrar, mas também para quem está assistindo e não conheceu o Aloysio Petit, ali ele tinha um escritório que ele era representante comercial de alimentos. E um fato muito engraçado é que nas reuniões, né, esse grupo se reunia e ali em uma mesa dentro do depósito, né, tinha o escritório e a mesa que cabia todo esse grupo, ela ficava junto com sacos e mais sacos de farinha, né? Então o pessoal saía de lá toda com a roupa branca. Era muito engraçado, né? Um fazendo piada do outro, mas isso mostrava não só a vontade do meu pai, como desse grupo todo, de iniciar um novo trabalho, independente do local, né? O importante era que essas pessoas tinham o mesmo ideal, pensavam da mesma maneira, e mesmo sendo dentro de um depósito, cheio de saco de farinha, ali iniciou Paulo de Tarso. Curiosamente, né? Eu também frequentava o antigo centro que meu pai deixou, que era o Jefa, que ele foi fundador também, e acabei tomando, sempre que tinha essas reuniões, eu tomava passe ali logo após. Então, não sei, mas aqui, até com todo respeito, uma das primeiras pessoas a tomar passe no Paulo de Tarso, mas acompanhando meu pai desde o início, a gente fica feliz de ter participado desse início. E aqui eu não posso esquecer, né, Milton? Junto com meu pai, Terezinha Petit, que também todo esse caminhar do meu pai, minha mãe acompanhava e fazia parte desde o início das casas. Legal, Fernando. O pessoal já saía de empanadinho, né? Pronto. Da farinha. Que Já, bacana. mas a vontade de iniciar um novo trabalho, e meu pai sempre pensou nisso para as futuras gerações, ele acreditava muito que ele iniciaria e viria pessoas no futuro aí para comandar, e a gente vê, né, no dia 35 anos de Paulo de Tarso, e sempre com grupos bons fazendo né, dirigindo a casa, fazendo com que a casa cresça a cada dia. Bacana, Fernando.
E além dessa questão da fundação, né, do Paulo de Tarso, esse momento especial que hoje todos nós, eu inclusive, né, usufruo, né, do Paulo de Tarso, sou lá um colaborador ativo. Você lembra de algum outro momento assim que foi importante para ele? Porque eu sei que muitas coisas aconteceram, outros trabalhos se iniciaram, né? Existe hoje casas que são filhotes que nós chamamos do Paulo de Tarso, que saíram, né? Pessoas colaboradores do Paulo de Tarso. Existe algum momento que você se lembra assim importante que você possa destacar? Um momento marcante dele, primeiro, voltar um pouco ao que eu já disse na primeira participação, na primeira pergunta, ele se sentia muito feliz que o Paulo de Tarso foi crescendo a cada dia, né? Mesmo tendo um começo num local que, a princípio, poderia não ser adequado, mas a força de vontade, não só dele, como o grupo que o acompanhou, fazia acontecer a casa, ele ficava muito feliz que sabia que tinha um grupo que levaria o nome do Paulo de Tarso por um bom tempo adiante. E um momento marcante, quando o meu pai se afastou um pouco da direção da casa, ele convidou o Rui Barbosa, que acompanhou desde o começo, mas não fazia parte da direção. Ele convidou o Rui para ser presidente da casa, e depois a gente que está no Paulo de Tarso, conhece o Rui há um bom tempo, ele ficou 17 anos presidindo. Então, meu pai sentiu essa aliança que ele poderia, não era se afastar, mas era um momento que ele precisava de um tempo, e ele sabia que, colocando amigos, pessoas que ele confiava, fora o grupo que tinha ficado, né? Mas o presidente sempre direciona, ele que toma as atitudes para que o centro espírita cresça cada vez mais. E nessa época ele confiou no grande amigo, né, companheiro de longa jornada, o Rui Barbosa, que até hoje participa do Paulo de Tarso. Isso o deixou muito tranquilo, sabendo que teria continuidade o centro espírita que ele criou. E muitas pessoas não acreditavam, né, Milton, nessa criação de um novo centro. Como eu falei, meu pai participava de um centro que ele criou também, mas a vontade de criar um novo trabalho e, principalmente, abrir portas para que pessoas novas viessem a comandar o Paulo de Tarso foi fundamental. Essa vontade ele tinha, ele conseguiu concretizar. E como você falou, né, dos filhotes, né, ali a gente pode citar a Colmeia, que também teve início do Paulo de Tarso, e esse espírito de fazer, né, de fazer acontecer, de criar situações, né, criar casas espíritas, fazer com que outras pessoas venham e tenham essa mesma ideia, esse era um desejo do meu pai, e isso ele fazia, e automaticamente, parece que as pessoas vão aprendendo, vão vendo com exemplo que elas podem fazer igual e, né, ficar na frente, uma posição de frente, comandando a casa para que as pessoas, os atendidos, se sintam bem. Legal. Eu lembro também aí da dona Ivone Travesso, marido, né? Sim, Participaram, o Ferdinando. Rui. Eu tenho a ata de criação do Paulo de Tarso, e eles todos, junto com seu pai, assinaram essa ata, né? Muito Sim, legal, né? E o seu pai é uma pessoa assim, ele era grandão, né? Muito espirituoso, eu digo assim, ele era sério, mas muito espirituoso. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, não tanto quanto eu conheço você, né? A gente tem mais amizade, mas ele sim, era realmente uma pessoa que tinha uma presença muito forte, né? Ele passava isso, né? sim, E além, assim como você já falou, né? Ele fundou o centro, fundou o Jefa. Existe um trabalho importante também, né, que eu julgo assim, de extrema importância para a comunidade, da qual eu já utilizei para auxiliar pessoas necessitadas, que é a farmácia comunitária, que é um outro trabalho que ele criou também, né, assim, muito importante para a nossa cidade, inclusive, principalmente para a nossa comunidade mais necessitada, vamos chamar assim. Além de tudo isso, Fernando, o que você pensa assim? Qual foi o maior legado que ele deixou, não só para você como filho, né? Os seus filhos, né? Vão ouvir muito a história dele, né? Mas também deixou para nós. E qual que se você julga assim que é o maior legado ou um dos maiores que eu entendo que ele deixou vários, né? E ele tinha isso que você falou, né? Ele ajudou a fundar outros centros, ele participava. Eu lembro de Tarde de Sorvete, eu lembro de Chá Beneficente, com a presença dele, lá na Tecelagem Paraíba, né? Mas para outras casas, né?
tudo isso, né, ele tinha, né? Ele era uma pessoa realmente com esse espírito humanitário, né, de colaboração. O que você pensa que mais que ele poderia ter deixado para nós? Ou o que ele deixou, desculpa, melhorando a pergunta, né? O que ele deixou Milton, para nós? Milton, você pegou num ponto crucial. Antes de falar do legado, lembrar um pouco desses eventos que o pai, o Luiz Petit, fazia na cidade. Ele fez uma festa de sorvete muito famosa, né? Por anos, a festa de sorvete foi no Parque Santos Dumont, numa região central de São José dos Campos. Depois ele criou a festa do refrigerante também, no mesmo estilo da festa de sorvete. Mas a festa de sorvete ficou marcada, né? São José inteiro conhecia. Meu pai, ele saía de São José dos Campos, a gente ia junto, né? Quando eu falo a gente, era minha mãe, meu irmão Rogério, né? Tem um irmão 4 anos mais velho. A gente ia até Pedreira buscar umas taças de plástico, que aí as pessoas que compravam o convite tinham direito a um sorvete nessa taça de plástico. A festa do sorvete, tanto como a festa do refrigerante e vários bingos que você mencionou aí, servia para dar mais estrutura e fazer com que as casas, o próprio Jeff, o próprio Paulo de Tarso, pudesse comprar, né, uma casa, ter uma sede própria, que é fundamental, né, não pagar aluguel, principalmente no Brasil, que sempre a gente tem uma situação financeira não muito boa. E meu pai não só pensava nessas casas que ele criava e trabalhava, essas festas também contemplavam, né, ajudava outras entidades que meu pai nem fazia parte das entidades, mas ele, com esse espírito de ajudar o próximo, ele sempre fez essas festas, né, para ajudar a casa que ele trabalhava, a casa que ele criou, as casas, e também outras entidades. Meu pai me ensinou algo muito importante, Milton, que a gente faz até hoje. Ele fazia esses eventos com várias casas, né, o objetivo, né, arrecadação final, dividia em várias casas, e cada casa vendia o convite, mas a casa, por exemplo, né, o Paulo de Tarso ou o Jefa vendia 100 convites, uma outra casa 50, uma terceira 20, e a outra vendia 15. No final, o dinheiro era repartido de uma forma igual, porque todo mundo participava e meu pai tinha um pensamento claro de falar, eu vendi 100 convites, mas eu conheço muitas pessoas, as outras entidades não têm tantas pessoas para vender. Então, a gente está fazendo um trabalho para que possa dividir igual. Então, pensando nesse contexto todo, dos eventos, para destinar, né, para as entidades comprar sua casa própria, também para se manter, para diversos fins, o maior legado do meu pai foi deixar bem claro e ensinar tanto eu como meu irmão, e passo isso para os meus filhos, né, ajudar o próximo sem distinção. Você tem condição, você, graças a Deus, né, teve uma família que orientou as pessoas, que tem uma família que os oriente, se forma, você é um profissional conceituado, você tem que olhar para o lado e ter com você que você tem que ajudar o próximo. Esse é fundamental, essa é a vida. Essa prova desses eventos que eu falei, que dividiam de uma forma igual, do dia a dia que ele tinha nos centros espíritas, e você mencionou a farmácia comunitária, que esse ano de 2021 completa 41 anos, e a gente não tem registrado o número de pessoas que a gente ajudou, mas a gente sabe que é muito grande esse legado, né, essa ajuda. Então, você tem que ter consciência que ajudar o próximo é fundamental, e você que tem condição tem que fazer e passar isso para os seus filhos, né? Principalmente no Brasil, que a gente vive num país tão desigual, e agora a gente está na pandemia, mais fundamental ainda. Maravilha, Fernando. Ou seja, um preceito cristão. Faça ao próximo aquilo que gostaria que te fizessem, né? E dentro da possibilidade, né? Ame o seu Sim. próximo, muito bacana. Meu amigo, para nós... Milton, Oi. deixa eu só um detalhe que eu esqueci, depois eu acho que até dá, se não der para colocar, mas eu acho que é legal relatar para você. A primeira feira do livro espírita, né? Meu pai saiu de São José dos Campos e buscou o livro na federação para trazer e fazer a primeira feira do livro espírita, com o objetivo também de ter uma renda, né? Ter o lucro dessa venda dos livros para reverter para as casas espíritas. Então, às vezes você fecha um pouco o olho, talvez você não esteja numa condição tão boa para ajudar o próximo, mas é tão gratificante que às vezes você, na maioria das vezes, você tira o dinheiro do bolso, mesmo às vezes não é o momento que você pode fazer isso, mas o ajudar o próximo é maior, né? Então também tem essa lição
E hoje a gente sabe que a Feira do Livro Espírita é grandiosa em nossa cidade, mas, como eu falei, lá atrás, meu pai tinha uma ideia, ele colocava em prática, e aí dependia dele, ele ia e fazia. Ou seja, não tem tempo ruim, né? Não Não tem tinha tempo tempo ruim, isso ruim. mesmo. Que bacana. Então, Fernando, assim como se citou, né, além do seu pai, além da sua mãe, Dona Terezinha, né? Eu me lembro dela dirigindo turma no Paulo de Tarso, turma de escola e Isso. aprendizes, né? Ela foi uma voluntária atuante também na nossa casa. Hoje, né, você traz os seus filhos, o Renato e a Isabel, o Renato com 6 anos, a Isabel com 4 aninhos, eles são aí aluninhos da nossa evangelização infantil, então pequenos e ainda começando, né? Acho que essa participação da família Petit no Paulo de Tarso ainda vai levar muitos anos. Eu, lá dos mais antigos, e o citado aqui algumas vezes, nosso amigo Rui Barbosa, né? Para alguns, senhor Rui, para nós que somos mais íntimos, o Rui, que é um braço direito, o tempo todo nós estamos conversando aqui, provavelmente várias pessoas venham a ver e não conhecem o Fernando, um dos legados que o pai do Fernando deixou para ele, que o pai dele era vereador, o Fernando hoje é vereador na Câmara Municipal de São José dos Campos, né? Sim. Então, esse é um dos legados que seu pai também te deixou e você deu continuidade. Mas, assim, para nós do Paulo de Tarso, os antigos e os novos, que a maioria hoje, o Paulo de Tarso tem mais de 100 colaboradores, eu acredito que boa parte, ou a maioria, não conheceu seu pai, porque ele partiu, né, para a pátria espiritual em 2002. Qual a mensagem que você deixaria para nós, se você tivesse, assim, uma comunicação com o seu pai lá, falar, meu filho, diga para esse povo que... Primeiro ele ia falar, vocês estão no caminho certo, né? Ele tinha esse espírito empreendedor aí, um empreendedor social, né? Como eu falei, ele participou de várias criações de centros espíritos, mas ele deixava bem claro, né? Ele vinha dar o pontapé inicial, participava por um bom tempo e fazia isso, servia como exemplo. Ele acreditava muito que essa ação, essa atitude dele serviria como exemplo. E aqui a gente já falou de vários nomes que acompanhavam, né? Que acompanhavam ele desde o início. Também esqueci da Durvalina, e você, no meio da entrevista, mencionou a Ivone Travesso e o Ferdinando, né? Também um casal que ponta firme, também não tinha tempo ruim para fazer um trabalho pensando no próximo. Então, ele está muito, com certeza, ele está muito feliz com tudo isso que ele viu o Paulo de Tarso, o tamanho que ficou, né? Porque lá atrás, quando ele comprou a sede própria do Jefa, fazendo esses eventos e tendo essa iniciativa de comprar, era uma novidade, né? Não era de costume um centro espírita ter uma casa própria. Ele enfrentou, foi e começou a dar esse exemplo, e a gente vê que o Paulo de Tarso cada dia é mais forte. E eu que frequento, né, levo o Renato, meu filho de 6 anos, a Isabel, de 4, nos dias que eu vou lá e também acompanho outros programas, outras ações do Paulo de Tarso, vejo que as pessoas envolvidas no Paulo de Tarso têm o mesmo espírito batalhador que meu pai tinha desde o início. Então, fora deixar o nome marcado aí na história, fundando casas e depois dirigindo, e também mostrando um caminho dos eventos, que hoje todo centro espírita tem que fazer o evento, porque tem que, né, custear, né, tem que pagar as suas contas. Isso ele lá de cima, com certeza ele está vendo que o fruto foi bem plantado e encontra pessoas cada dia mais aí com o mesmo objetivo, né? Fazer o bem sem ver a quem e fazer de uma maneira correta. Que também, né, completando, uma das lições que tanto meu pai como minha mãe deixou para mim e para o meu irmão é que você tinha que seguir alguma religião. Isso eu faço com meus filhos, né? Sou casado com uma católica que vai na igreja e também mostro o ensinamento tanto para o Renato como para a Isabel, e eu, da minha parte, mostro o ensinamento espírita. Eu acho que é fundamental para a criança também ver que tem algo maior e ajuda a gente na educação. Legal, meu amigo. Eu também sou desse pensamento seu. Apresente Deus às crianças enquanto elas são pequenas, né? E depois, mais tarde, elas sigam os caminhos. Meu querido, E pode falar.
completando um pouco isso, e é perfeito, né? Porque hoje, né, quando a gente vai na evangelização infantil aos sábados, eu não preciso nem acompanhar o Renato, nem acompanhar a Isabel dentro da classe, eles ficam sozinhos, né? Até algumas pessoas falam, como sua filha fica sozinha? 4 anos, ela fica sozinha desde o início, e sempre eu saio levando eles embora, e eles falam, o Renato fala, a Isabel fala, toda a aula que eles tiveram, falam muito de Jesus e vão nos ensinando, né? Eles vão contando as histórias que eles aprenderam ali, e a gente vê no semblante deles, nos olhinhos, que eles estão com a ideia de nos ensinar, algo que a gente já aprendeu há muito tempo, mas não tem preço ouvir dos seus filhos esse ensinamento que o Paulo de Tarso passa para eles. Legal, Fernando. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Na verdade, eu acho que nós até abusamos um pouquinho do tempo aí, né? Mas eu, Patrícia vai ficar brava. em nome do Paulo de Tarso, gostaria aqui de externar os meus sinceros agradecimentos a você, né? Que é um grande amigo, colaborador também, tem nos ajudado algumas vezes, principalmente em eventos, principalmente com mocidade, né? Super legal a sua atuação, acho que seu pai te passou muito bem isso. Aproveito para agradecer ao seu pai mais uma vez, onde ele esteja, que ele receba o nosso abraço com muita alegria, porque o que ele fez deu frutos, e muitos frutos, né? Lembrando lá da parábola do semeador, e hoje estão gerando ainda mais frutos, né? Então, que assim permaneça. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu Luiz, a dona Terezinha e a família Petit, que deixou, agora eu vou puxar para nós, né? Esse legado para que nós pudéssemos estar usufruindo. Em particular, né, eu, minha esposa, meus 2 filhos, somos do Paulo de Tarso. Você citou várias vezes o Rui, eu falo que eu sou cria do Rui, né? Ele foi um dos Já ouvi meus isso. mestres no Paulo de Tarso, eu falo que eu tenho muita influência dele, uma amizade muito bacana também, e pessoas sensacionais. Obrigado, meu caro, forte abraço, né? E o seu boa noite, por favor. Muito obrigado, viu? Me senti honrado de participar dos 35 anos do Paulo de Tarso, desse especial, lembrando um pouquinho lá de trás da história do meu pai, da minha mãe, de todo o grupo que os acompanhou nessa fundação. E eu desejo aí que possa vir muitos e muitos anos, e com certeza, vendo a juventude que frequenta o Paulo de Tarso, vendo os líderes que nós temos lá, com certeza o Paulo de Tarso ainda vai colher muitos frutos. Que Deus abençoe a todos do Paulo de Tarso aí. Uma boa noite, beijo no coração de todos. Boa noite, meu amigo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus.